E aí, pessoal, vamos para a nossa aula número 84 da NBR 6122 de 2019. Vamos para a segunda parte do anexo F, estacas metálicas ou de aço. Vem comigo para essa aula. Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 84 da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil. Quem está me acompanhando há muito tempo, um forte abraço pela fidelidade, paciência em continuar aí com essa norma tintim por tintim, passo a passo, caminhando aí, né? Estudando a NBR 6122 de 2019. Estamos já nos procedimentos executivos, estamos caminhando a passos largos para chegar ao final dessa explanação, dessa leitura dirigida dessa norma. Vamos para a aula 2 do anexo F hoje, das estacas metálicas ou de aço, fazendo uma breve recapitulação daquilo que a gente viu na última aula e buscando realmente um conhecimento teórico para que tenhamos realmente um conhecimento técnico difundido, compartilhado. O intuito é esse, é compartilhar, é ajudar estudante, recém-formado, velho de guerra, todos nós buscando realmente aprimorar os conhecimentos e os alertas que eu julgo serem realmente fundamentais para quem trabalha com o projeto e com a execução de fundações, seja de forma direta ou indireta, com a parte da engenharia que trata realmente essa parte de fundações. O que eu entendo ser fundamental para nós esse conhecimento teórico, porque ele nos faz ser fortes na hora de evitar problemas, na hora de resolver problemas, na hora de uma consultoria, na hora de um laudo, na hora da execução, na hora do acompanhamento de uma execução, na hora da fiscalização de uma execução, na hora da contratação de quem vai projetar e executar a sua fundação. Então, isso tudo é muito importante. O objetivo desse anexo F é mostrar realmente um complemento à seção de fundações profundas no que tange ao que estava dizendo lá sobre estacas metálicas ou de aço, especificar insumos, alertar sobre alguns aspectos dos insumos deste tipo de estaca, detalhar diretrizes construtivas, alertando que eu tenho vários tipos de estacas, então as características gerais são elementos estruturais que são produzidos industrialmente, né? Podendo ser laminados ou soldados, são os nossos conhecidos perfis I e W, né, que a gente trabalha há muito tempo com isso. Eles podem estar isolados, simples, ou formando uma seção composta, ou seja, múltiplos, né? Eu posso ter um I junto com outro I, eu posso ter um trilho junto com outro trilho, eu posso realmente ter 3 trilhos, uma seção tripla, quádrupla, isso depende do que eu projetar, do que eu estiver pensando para a solução daquele meu problema. Tubos de chapa dobrada ou calandrada, tubos com ou sem costura e trilhos, né, o que é dito pela norma, né? Interessante a gente ver aqui as estacas helicoidais, nós falamos sobre isso, essa utilização de estacas helicoidais, que são tubos sem costura, com hélices soldadas a cada tanto de distância, 3, 4, 5, 6 hélices, isso vai depender da resistência geotécnica necessária, avaliada para aquele tipo de solo. Essas verificações estruturais do tubo quanto ao processo de execução, que é a torção, devem ser verificadas, qual que é o máximo torque, né, que resiste a essa estrutura da estaca, qual que é o mínimo torque geotécnico que eu preciso ter para suportar determinada carga. Eu posso estar em compressão ou tração. É muito utilizado no Brasil para linhas de transmissão, mas é muito utilizado no mundo para tudo, para edifícios, indústria, ponte, todos os tipos de obras. Um dia a gente ainda chega por lá, né? Esperamos que de forma rápida, quem sabe já em 2021. Estacas prancha, utilizadas muito no processo de contenção, né, de encostas, provisórias ou não, né? A gente vê lá, por exemplo, na chegada, vou dar um exemplo para vocês, na chegada ali do aeroporto de Congonhas, né, nós temos estaca prancha lá, que não é provisória, né? Pode ser não provisória, mas a utilização realmente é abundante em contenções provisórias para a execução. Ela precisa ser calculada estruturalmente e geotecnicamente como uma estrutura realmente estaca de aço, né? Então eu tenho todas essas características. A cravação de estaca ela pode ser feita por percussão, prensagem ou vibração. A escolha do equipamento ela é feita com relação ao quê? Ao tipo de solo,
as peculiaridades da obra, a questão da vizinhança, né, características do projeto. Então, tudo isso leva em consideração, porque eu vou executar, vou escolher o equipamento em função de algumas características peculiares, porque, por exemplo, eu não posso provocar uma dinâmica na minha execução e do meu equipamento que provoque rupturas, que provoque trincas, que provoquem problemas nas obras já prontas na região. Esse sistema de cravação, ele precisa ser ajustado, ele precisa garantir que eu vou levar a minha estaca na profundidade prevista, sem danos à minha estaca. Eu preciso estar de olho na parte da estrutura do meu equipamento e dos acessórios, garantindo uma manutenção preventiva, preditiva, e que eu possa garantir que aquilo, com a minha fiscalização, com a minha manutenção, com a minha auditoria, eu tenho como agir, né, para evitar danos às estacas durante a cravação. O uso de martelos mais pesados e com menor altura de queda é aconselhável para que este objetivo anterior seja atingido. Então, é preferível eu usar martelos mais pesados com alturas menores do que martelos mais leves com alturas maiores. Isso é importante, né? A folga do martelo e do capacete deve ser inferior a 3 centímetros. O formato do capacete deve garantir que é plana, né, a seção da estaca, né, para que esse contato seja executado de forma plana e bem distribuído, com encaixes com folga inferior a 2 centímetros, no caso de estacas metálicas, né. Essas características devem ser verificadas periodicamente, garantindo com isso que o meu sistema está de acordo com o previsto em norma e não vai me gerar, por exemplo, excentricidades desagradáveis, excentricidades que vão provocar realmente momentos que vão poder afetar a segurança, gerando danos, né? A cravação, ela precisa obter ali, a cravação por martelo de queda livre, ela tem algumas características peculiares, né? Peso do martelo nunca menor que 10 kN. Se eu tenho carga de trabalho entre 0,7 e 1,3, tem que ser meganewton. O martelo tem que ser igual ou superior a 30 kN. Se for maior do que 1,3 meganewtons a minha carga de trabalho, eu preciso fazer uma análise específica desse meu equipamento e, no caso de eu usar martelo vibratório ou automático, eu tenho que seguir as recomendações do fabricante. Não de olho cego e fechado, né, pessoal? Eu preciso questionar, entender, para que eu saiba realmente como está sendo usado isso aí. A cravação. Em casos, né, correntes, é o quê? É vedada a utilização do suplemento e da prolonga. Então, eu não posso usar a torta à direita, né, como diz no vocabulário popular, a prolonga. Eu vou usar em casos excepcionais, vou limitar a 2,5 metros e vou recalcular neg o repique para esse caso específico, em função da prolonga, da presença dessa prolonga, desse suplemento. Então, esses cuidados eu tenho que tomar. Não posso usar toda hora a torta direita, eu vou usar em casos excepcionais, vou limitar a 2,5 metros essa prolonga e vou recalcular neg e repique para verificação específica desse local. Ok? Então, isso é importante, tá? Para cravação de estacas através de terrenos duros, a mim é permitido o emprego de pré-perfurações para passar essa camada dura e dar continuidade à minha cravação no processo normal, né? Então, mas com 2 cuidados e alertas. Posso fazer? Posso. Mas esse desconfinamento deve ser considerado pelo projetista de fundações naquele percurso onde isso aconteceu. Eu posso gerar um desconfinamento, eu vou gerar um desconfinamento que deve ser descontado lá, por exemplo, no atrito lateral, na resistência do atrito lateral, naquele percurso. Pode ou não, o projetista de fundações precisa opinar, precisa saber, ele precisa ter essa informação, porque muda, né? Muda. E de qualquer maneira, então, a cravação final precisa necessariamente ser feita sem a influência desse recurso de pré-perfuração. Então, isso é importante. Isso também já foi dito lá nas estacas pré-moldadas. Coisas novas. Requisitos para aceitação. F5. Requisitos para aceitação da estaca de aço ou metálica. Como que eu vou aceitar isso? O que eu tenho que verificar, no mínimo, para que essa estaca seja considerada apta ao seu emprego, né? Então, o que a NBR 6122 fala?
o projeto deve especificar o tipo de aço. Então, o projeto deve vir claramente o tipo de aço da estaca. É necessário que tenha no projeto o tipo de aço da estaca. É obrigatório a especificação do tipo de aço no projeto. As tolerâncias dimensionais e os requisitos para aceitação de estacas em perfis metálicos estão descritos a seguir. Então, olha o que eu vou falar aqui agora, na verdade, o que a norma fala a partir desse momento. Que existem tolerâncias dimensionais aceitáveis e os requisitos para aceitação de estacas em perfis metálicos vão ser descritos. Então, ó, a massa linear e o comprimento, né? Massa linear e o comprimento em milímetros, a massa linear dos perfis pode variar de mais 3 a menos 2,5%. O que está me falando é o seguinte, se eu tenho lá falando que é 100 quilos por metro, eu posso ter de 97,5 a 103 quilos por metro. É isso que é o aceitável, tá? Nessa massa linear. E o comprimento, ele pode variar de 0 a mais 100 milímetros. Então, nunca o comprimento, que era 6 metros, pode ser menor do que 6 metros. Mas ele pode variar até a mais 100 milímetros nesse comprimento. Menor, nunca. Maior, só até 100. Ok? Essa é a tolerância. Com relação às dimensões agora, tá? As dimensões da seção. A tolerância da altura de mais 8 e menos 5 milímetros. A largura da mesa, que é o BF, de mais 6 a menos 5 milímetros. Então, eu tenho uma variação nessa dimensão da altura da seção e da largura da mesa. Eu posso aceitar uma variação para mais da altura de 8 e para menos de 5. Da largura da mesa para mais 6, para menos 5 milímetros, tá, pessoal? Milímetros, tá? A flecha máxima no repouso, ok? Flecha máxima no repouso, sem carregamento. A flecha máxima daquela seção é de 0,2% de comprimento de qualquer elemento. Então, a flecha máxima construtiva, industrial, veio da indústria, sem carga nenhuma, é só o peso próprio dela. A máxima aceitável é 0,2% de comprimento de qualquer elemento, né? Centralização de alma com tolerância de 5 milímetros. Olha que interessante aqui, ó. Primeiro eu falei que esse BF aqui tem as tolerâncias, esse D tem as tolerâncias que a gente falou. Agora é a questão da centralização da alma, né? É o BF1, aqui está B11, na norma é essa a equação da norma, né? Mas aqui é o BF1, que é o da esquerda, menos o BF2 da direita sobre 2, né? Esse valor em módulo, né? Porque eu posso ter o BF1 menor do que o BF2, né? Esse valor em módulo, isso dividido por 2, né? Ele é limitado a 5 milímetros, que é a centralização, porque na verdade o BF1 e o BF2 deveriam ser iguais e esse valor deveria ser 0, né, pessoal? Deveria ser 0, porque eu teria valores iguais, mas a centralização de alma tem essa tolerância de 5 milímetros, conforme a figura F1 aqui. Soldabilidade. Os materiais devem ser soldáveis a fim de evitar problemas decorrentes das operações de solda comumente realizadas em elementos de fundações. Então, os materiais devem ser soldáveis a fim de evitar problemas decorrentes das operações de solda comumente realizadas em elementos de fundações. A gente vai falar de emendas daqui a pouco, né? Emendas e soldas. Essas emendas, né, são procedimentos para as emendas devem ser detalhadas em projeto, então essas emendas devem estar claras em projetos, indicando vários aspectos da emenda, dimensão de chapa, posição da chapa, tipo de solda, comprimento de solda, todos esses aspectos devem ser detalhados em projeto. Ela não pode ficar ao bel prazer da execução. O projeto tem que mostrar claramente essas soldas, né? Como que é o eletrodo, que tipo de eletrodo. A norma vai até nos falar qual que é o eletrodo mínimo daqui a pouco, né? Aonde vai a solda, se é uma solda de topo, né? Como é que é essa tala, né? Como é que é essa solda, o eletrodo, o tamanho dela, né? Como é que é o tamanho dessa tala, o tamanho dessa chapa.
essa tala da lateral, a tala da alma, a tala da mesa, como é que é essa história, todos esses aspectos devem estar garantidamente claros em projeto. O projetista obrigatoriamente deve detalhar, deve dimensionar, deve calcular, deve proporcionar ao executor nenhuma dúvida em relação a essa emenda, tá? Nas emendas com soldas, o eletrodo a ser utilizado deve ser especificado em projeto, já falamos isso, o eletrodo precisa estar claro no projeto, tá? Esse eletrodo precisa ficar claro no projeto, especificado obrigatoriamente, sendo compatível com o material da estaca, ou seja, eu preciso ter um eletrodo compatível, que seja soldável aquele tipo de aço da estaca, né? E de classe não inferior ao tipo AWSE 7018. Esse é o mínimo, né? Para os aços ASTM A36 e A572 e aços carbono comuns. Então, para esses tipos de aço, o mínimo de eletrodo que eu posso usar, né, é a classe tipo AWSE 7018. Eu preciso ter essas características obrigatoriamente definidas e registradas e claras em projeto. Isso é importante, né? Então é isso que a gente está falando aqui, mostrando mais claramente essa figura lá do manual da Gerdau, né, pessoal? Ele nos mostra claramente o que eu preciso definir, essa tala proveniente da aba, né? Essa tala proveniente da aba, ela é importante, solda de topo, como que eu vou fazer essas soldas, como que eu vou fechar ela sem chanfro, né? Mostrando claramente as dimensões, né? Em alma, em mesa, como que isso é definido, a forma como é definido, o tipo de eletrodo a ser usado, isso é importante estar bem claro no nosso projeto. Quando a composição química do aço, aí parei um pouquinho, vejam a importância de conhecimentos não tão claros para nós no nosso curso de graduação em engenharia civil. Por isso que nós precisamos de conhecimentos adicionais, precisamos seguir estudando coisas importantes para o nosso dia a dia profissional. Quando a composição química do aço exigir eletrodos, então, isso está me dizendo que, dependendo do tipo do aço, eu posso ter eletrodos diferentes. Sim, isso é fato, mas isso é aprendido, essa química é nos ensinada na faculdade, na graduação? Acredito que não. Se alguém aprende isso, parabéns ao professor, parabéns por ensinar e por aprofundar nisso. Mas se você estuda num lugar que não te ensinou isso, nada desqualifica a sua faculdade. Isso é muita informação para um período curto de espaço que nós temos e também para a falta de conhecimento do engenheiro civil desta química. Então, nós precisamos correr atrás desse conhecimento, buscar essa informação, porque a nós será responsabilizada essa emenda. Porque você imagina só, você calcula a estaca, tudo bonitinho, geotecnicamente, estruturalmente, carregamento, distribui aquilo no bloco, estaca mais carregada, define o comprimento e, de repente, você detalha uma emenda de forma incorreta, você jogou tudo para o espaço. Todo o processo, todo o empreendimento ali num ponto, né? Então, em procedimentos de soldagem especiais, então eu preciso de alguma consultoria, eu preciso entender bem esse parâmetro, eu não posso achar que é sempre um tipo de solda, eu tenho que tomar muito cuidado nesse ponto. Estes devem ser especificados em projeto e aprovados por profissional habilitado. Esse aí vem cá, consultoria, vem cá, multidisciplinaridade, vem cá quem sabe me ensinar, vem cá quem sabe me informar qual é o cuidado necessário. E eu preciso especificar isso em projeto, eu preciso deixar isso claro em projeto, porque se eu não deixar isso claro em projeto, eu gero um ponto de erro, um ponto de melhoria será eu realmente definir. Isso é importante para quem faz o projeto e para quem faz o capítulo 10 lá, né? A análise de projeto. Você é corresponsável disso. Então, nós precisamos conhecer essa informação e buscar ela com critério e cuidado. O topo do elemento inferior, quando danificado, deve ser cortado até o nível em que sua seção não apresente sinais de dano. Então, eu preciso fazer isso. Então, esse ponto danificado precisa ser cortado e eu tenho que garantir que esse ponto
até eu vou cortar até um ponto que não tenha esse problema. A atenção especial deve ser dada à linearidade entre os segmentos unidos. Obviamente, cuidado, mesma história. Eu vou unir segmento, eu vou emendar aqui, porque eu tirei o danificado e vou emendar, vou soldar, vou fazer uma solda. Eu tenho que garantir a linearidade para a transmissão dos esforços ser de forma axial, né? Isso é importantíssimo, né? Na cravação por percussão, agora comprimento mínimo de utilização. Acabei emendas, entrei no F7. Comprimento mínimo de utilização. Na cravação por percussão ou vibração, deve-se assegurar a ortogonalidade da seção em relação ao eixo longitudinal. A mesma coisa, eu preciso garantir esse aspecto de transmissão linear sem gerar excentricidades, não linearidades, né? Que podem provocar esforços adicionais não previstos no dimensionamento. Né? Os segmentos utilizados devem ter um comprimento mínimo de 2 metros. Então, eu posso fazer emenda? Posso, e esses segmentos são limitados a um comprimento mínimo de 2 metros. Eu não posso ter 1,98, 1,90. É a mesma coisa que a gente falou lá para as pré-moldadas. Isso não se aplica a estacas cravadas estaticamente. Isso não se aplica a estacas cravadas estaticamente. F8. Controle para verificação e avaliação do serviço. A nega e o repique devem ser medidos em todas as estacas, não diferente do que foi dito para estacas pré-moldadas. Então, em todas as estacas, eu devo medir nega e repique. Isso é obrigatório. Exceções devem ser justificadas. Não medi numa, não medi na outra, por causa de quê? Eu preciso justificar por que eu não fiz isso. Tá? Deve-se elaborar o diagrama de cravação em 100% das estacas. Eu tenho que ter esse diagrama de cravação. Há terrenos em que tem comportamento da mesma forma que foi dito lá para a pré-moldada, de relaxação e outros de cicatrização. Para sua identificação é recomendado o quê? Eu determinar o que? A nega descansada, alguns dias após o término da cravação. Então, em alguns terrenos eu posso ter esse fenômeno de relaxação e cicatrização. A relaxação ou cicatrização variam de pouquíssimas horas para solos não coesivos e até alguns dias para o caso de solos argilosos, tá? Então isso é importante. Quando a nova nega for superior à obtida no final da cravação, as estacas devem ser recravadas. Então a minha nega de relaxação lá, né? Minha nega, que a gente fala assim, ó, a nega descansada, né? Essa nega descansada, se essa nova nega for superior à obtida no final da cravação, as estacas devem ser recravadas. E o contrário, quando a nova nega for inferior à obtida ao final da cravação, deve-se limitar o número de golpes para não causar danos à estaca e, nesse caso, a nega originalmente especificada ela deve ser reavaliada, né? Beleza? Finalizamos a segunda parte das estacas metálicas ou de aço, procedimentos executivos. Espero que estejam aprendendo, gostando, divulgando o canal para os colegas de escola, colegas profissionais, de pós-graduação, professores. Espero que estejam aproveitando disso. Na próxima aula vamos fechar estacas metálicas ou de aço. Estamos caminhando por essa NBR. Deixe as suas perguntas, mande sinal de fumaça, deixe o seu like, inscreva-se no canal, divulgue a informação e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa aula número 84? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação e até a próxima aula!